tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, dia do Senhor. Celebramos o 12º domingo do tempo comum. Comece o seu dia olhando para você, para dentro de você, indo ao encontro do Deus que te habita, que escolheu morar no teu coração. E simplesmente respire. Valorize esse gesto tão nobre em sua vida. Não deixe para respirar consciente somente quando tiver dificuldade em respirar. Mas respire com largueza. Respirar é vida, respirar é sintonia plena com Deus Altíssimo. Meditemos o Santo Evangelho deste domingo. Hoje vou meditar com você o texto do Evangelho. Vê a sua beleza e a sua riqueza que nos é dado. O Evangelho é Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, a leitura primeira lá do profeta Zacarias nos fala de alguém que dirige sua prece a Deus. E aqui temos alguém que se oferece para Deus. E depois nós temos um povo que Deus vem sobre ele e diz que este povo elevará suas preces aos céus, e Jerusalém se redimirá na presença de Deus. O texto do Evangelho que nós meditamos é riquíssimo, inesgotável na sua riqueza. E aí, nós podemos olhar esse texto em 4 ou 3 pequenas partes. A primeira parte é Jesus em diálogo com os seus discípulos. O texto diz que Jesus rezava em um lugar retirado. É sempre comum Jesus subir a montanha no deserto em um lugar retirado e ficar ali a sós.
com o Pai. Mais uma vez, Jesus então repete esta cena, estar a sós com o Pai. E depois que reza, que está em plena comunhão com Deus, com o Pai, Jesus agora dirige uma pergunta aos seus discípulos. Quem diz o povo que eu sou? A discussão aqui é a respeito da sua identidade. Pedro, como mais avançado, então diz, tu és... Alguns dizem que é João Batista, Elias, alguns dos profetas que ressuscitou. Percebe-se que a ideia do povo em relação a Deus ainda é muito vaga. Não tem nada de fechado, concreto. E agora Jesus quer ver se o seu discípulo, que já vive e convive com ele há tanto tempo, se pensa como o povo. E aí então, quando pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro mais uma vez toma a palavra e diz, o Cristo de Deus. E ele diz isso com tanta veemência, com tanta convicção, achando que estava dizendo grandes coisas. Mas não. Em seguida, Jesus proíbe severamente que ele contasse a alguém esta afirmativa. E por que Jesus proíbe Pedro? É muito fácil. A ideia que tem Pedro quando diz tu és o Cristo de Deus, a ideia era aquela mesma que tinha o povo hebreu, de que o Cristo de Deus, este viria armado até os dentes para destruir, matar, aniquilar os seus inimigos com a força da arma. Não. Não é este Deus que Jesus representa. Não é o Deus de Netanyahu ou de Donald Trump dos Estados Unidos. Não, não é este Deus. Não é este Deus que mata mais de 50 mil pessoas, crianças, mulheres e homens. Não. Não é o Deus que se arma contra outro país, outra nação. Não. O Deus de Jesus Cristo é outro. É o Deus do amor. É o Deus que vence perdendo aos olhos dos homens. Por isso, a segunda parte do texto, Pedro vai se surpreender. E o silêncio que pede Jesus fará sentido. Quando agora diz Jesus, o Filho do Homem deve sofrer muito. Não, Pedro. O Cristo de Deus não é esse que vem armado, mas é aquele que vai sofrer. É aquele que será rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. É aquele que vai ser morto e ao terceiro dia ressuscitará. Isso faz com que certamente Pedro e seus companheiros ficassem decepcionados. Que Deus estamos seguindo? Que tipo de Deus nós estamos aqui perdendo nosso tempo? Esperávamos um Deus guerreiro, forte, armado. E agora se apresenta um Deus pobre, desarmado, sofrido, rejeitado e por fim morto. É este o Deus de Jesus Cristo. É o Deus que se dá, se doa, se entrega. É o Deus que a morte não o vence. Ele passa pelo processo, mas em seguida ele vence. A ressurreição é a sua grande vitória. Termina, na terceira e última parte do texto, Jesus agora dirigindo para o povo, a multidão que ali estava. E agora o convite é não mais a sua identidade, mas o seguimento. Quando diz, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me.
Eis o novo caminho. Eis o caminho que propõe Jesus aos seus discípulos, não aquele de seguir um guerreiro, um ditador. Não. O caminho de Jesus é o caminho do amor. E este amor passa pela entrega à cruz. Sim. Se quer segui-lo, precisa assumir a cruz. Se alguém quer ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Creis nisto? Amados e amadas, é este o caminho que nos convida Jesus. Primeiro, identificar quem é Jesus para mim. Se for o Jesus guerreiro de Pedro, esqueça. Depois, Jesus nos coloca dentro da sua identidade. Jesus se auto-apresenta e diz quem ele é. É aquele que se entrega, que sofre, que morre e ressuscita. E em seguida termina dizendo: para seguir este Jesus que vai se entregar, se doar, sofrer, morrer e ressuscitar, é preciso que o imitemos. E imitá-lo passa pelo caminho da cruz, o caminho do Calvário. Dai-nos, Senhor, esta graça. Dai-nos para que não excluamos ninguém. Como o mundo hoje seleciona as pessoas às quais querem se relacionar. Os Estados Unidos está expulsando todas as pessoas que estão lá, que não são nativos daquele país. Se tornaram inimigo depois de fazer este país o império. Amados e amadas, o Deus de Jesus Cristo é o Deus que inclui, é o Deus que acolhe, e não o Deus que exclui e que expulsa. É o Deus da cruz, é o Deus do amor. Sigamos de cabeça erguida e Ele nos dará a vida e a vida plena. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu